Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou o Thiago e estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Os últimos dias foram de muita apreensão por diversos setores da sociedade brasileira e mundial. Isso por conta das ameaças tanto do presidente da República quanto de seus apoiadores que diziam que iam invadir o STF, Câmara e Senado Federal no dia 7 de setembro. Para entender o que de fato aconteceu no último dia 7, conversamos com Roberto Santana, que nos contou a respeito da avaliação das brigadas populares sobre os últimos acontecimentos, a situação de Bolsonaro e qual a tarefa das esquerdas nesse momento. Vai lá, Roberto, se apresenta pra gente e dá o papo. Olá, Thiago, e saudações a todos que nos ouvem aqui no Vozes Populares. É um prazer estar aqui novamente. Olha, Thiago, realmente o que houve no dia 7 de setembro foi uma tentativa de golpe por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu diria, para ser mais preciso, de fechamento do regime, né? Porque o golpe já houve em 2016 e de lá para cá nós estamos numa regressão democrática muito forte. Os últimos dias, agora após o dia 7 de setembro, nos dão de uma maneira mais clara o que foi tentado naquele momento pelas forças bolsonaristas. Ao que parece, o plano estava baseado numa invasão, né, de populares, de apoiadores do presidente ao STF e outros prédios públicos na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes em Brasília, né, o que faria o Bolsonaro angariar força para deslocar alguns atores importantes, principalmente as armas, né? Militares e policiais, que no momento de grande comoção poderiam cerrar fileiras com ele, poderiam se sentir à vontade de que naquele momento um golpe de força seria bem sucedido. Junto a isso, né, nós vimos após o dia 7 a tentativa de lockout, né, dos patrões do agronegócio utilizando carretas, caminhões para travar algumas rodovias. Ou seja, isso era parte do plano, isso era parte do plano do golpe. Ocupar os prédios públicos em Brasília, né, trazer policiais e militares para garantir as armas do golpe e como, né, como parte do plano, no dia seguinte, o travamento das estradas por parte dos caminhoneiros. Tudo isso não funcionou porque o bolsonarismo não apresenta mais capacidade de convocação, de mobilização que ele já apresentou em outros momentos. A base social do bolsonarismo, ela se desfez principalmente a partir de 2020 com a pandemia e a piora na economia. O que sobrou para o Bolsonaro são os seus mais fanáticos. É uma parte da sociedade brasileira que sempre foi à direita e agora se encontra fascizada desde, né, do início da Operação Lava Jato e mais ainda depois do golpe de 2016 e com a eleição de Bolsonaro em 2018. Fato é que a capacidade de mobilização do bolsonarismo hoje se mostrou baixa para os objetivos a qual ele queria, que era o fechamento do regime. E isso é um dado importante, porque havia data e hora marcada para esse fechamento do regime, que contaria com uma mobilização de massas do bolsonarismo. Quando você promete algo tão palpável, né, a sua base social marca data e hora para essa ação, e isso não ocorre, isso gera um tom de desmobilização, né? Isso gera em parte daqueles, né, que foram às ruas a favor do Bolsonaro uma descrença de que a mobilização deles não serviu para nada. Então, é muito provável que o bolsonarismo não consiga mais reunir, né, o contingente de pessoas que ele conseguiu no 7 de setembro. Então, é um momento de desmobilização, né, do pouco que tinha sobrado ao bolsonarismo. Agora, isso, em hipótese alguma, pode levar as forças democráticas e populares, né, a achar que o Bolsonaro não tentará novamente. Né? Eu chamo a atenção que no ano passado ele já tentou fazer algo semelhante. No início da pandemia, quando estávamos no pior momento,
no momento de maior fechamento, né, do lockdown, das medidas sanitárias, ele fez aquela cavalgada em Brasília. Vocês vão lembrar que ele veio a cavalo, também com uma mobilização, mas uma mobilização também aquém disso. Aquilo já foi um ensaio para uma tentativa de golpe. Naquele momento, né, o objetivo dele, segundo, né, o bolsonarismo, era retomar os poderes que o STF teria retirado dele, né, de decretar medidas de distanciamento social e repassado, né, essas prerrogativas a governadores e prefeitos. Ele já tentou fazer, portanto, isso uma vez, tentou agora de novo, e nada nos indica que não tentará novamente. Então, portanto, nós devemos ficar atentos, porque o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com Constituição, com institucionalidade. Ele é o fascismo, e o fascismo só tem compromisso com as suas próprias pautas, né, que é a violência e o autoritarismo. Então, Roberto, se o Bolsonaro não apresenta nenhuma confiança, o que a gente pode esperar daqui em diante? A maneira que o fascismo encontra de mobilização é sempre uma saída para frente. Então, uma ação mal sucedida, como foi a do 7 de setembro, só pode ser substituída por uma nova ação golpista. E ele já deu no próprio discurso na Avenida Paulista, ainda no 7 de setembro, quando já estava claro que não haveria nenhum tipo de invasão do STF ou qualquer coisa do tipo, ele já deu a nova senha, a que ele não reconheceria, né, as deliberações do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Isso é uma atitude golpista, porque isso significa o não reconhecimento de um poder, o executivo, das ações, né, deliberações de outro poder, que seria o judiciário. Então, se ele consegue, de alguma forma, né, travar, não reconhecer, dificultar de alguma maneira o não reconhecimento de ações do judiciário por parte do executivo, né, ele pode criar aí a situação de caos, de instabilidade generalizada que ele precisa para o fechamento do regime. É isso que ele vai tentar a partir de agora, tentar jogar um poder da República contra o outro. É um cenário perigoso, né? Ele apresenta pouca possibilidade nesse momento de vencer nesse cenário, mas isso não significa que ele não tentará. E claro, é muito importante em qualquer situação de golpe, principalmente na América Latina, a posição das armas. Forças militares e forças policiais que a todo momento aparecem atores, né, desses segmentos que bradam apoio a Jair Bolsonaro, mas em nenhum momento se materializa. Né? A tal revolta dos policiais que ocorreria no 7 de setembro não aconteceu. Né? Bolsonaro precisa, pelo menos, que uma fração dos militares ou uma fração das forças policiais esteja disposta, né, a apoiá-lo nessa tentativa de fechamento do regime e apoiá-lo nessa tentativa de um governo autoritário. Até o momento ele não foi capaz de fazer isso. Né? Os militares, todos aqueles oficiais que ficam em volta do Bolsonaro são todos golpistas, mas eles sabem que não é possível dar um golpe, né, sem apoio do governo norte-americano, sem apoio do empresariado local e sem apoio da grande imprensa. E hoje Bolsonaro, né, não tem nenhum desses três apoios. Né? Então, as condições materiais para um fechamento de regime, para um golpe dentro do golpe por parte do Bolsonaro, não estão dadas, mas ele continuará buscando. Camarada Roberto, e a grande mídia? Como é que a gente pode ver a atuação dela diante dessa situação? Salta aos olhos a posição da grande imprensa, né, que é o verdadeiro partido da burguesia, principalmente as organizações Globo, que já há algum tempo vem tomando uma posição de oposição ao governo e que escancarou essa posição no 7 de setembro, tratando os manifestantes bolsonaristas como ridículos, né, denunciando como antidemocráticos, como pautas inválidas, né, as reivindicações do bolsonarismo. Então, adotando uma postura total de imposição. Organizações Globo, Folha de São Paulo, até mesmo o Estado de São Paulo, ultraconservador, já se posiciona
em tom oposicionista contra Bolsonaro. E se preparam agora, tentarão tomar a dianteira também nas mobilizações de rua contra o bolsonarismo. Há já aí uma manifestação por parte, né, do MBL, Vem Pra Rua e outros setores marcadas para o dia 12 de setembro. Isso é a tentativa já desesperada dessa, digamos, direita tradicional, liberal, né, de retirar o Bolsonaro do jogo antes que ele derrube o tabuleiro. Né? E estão percebendo também que com o Bolsonaro no jogo, para as eleições do ano que vem, não há espaço para uma terceira via. Ele interdita a raia da direita, né, desse processo eleitoral, da mesma forma que o Lula interdita a raia à esquerda também. Não há espaço para uma terceira via. Né? Então, já há setores muito claros, né, do liberalismo, principalmente, né, os veículos de comunicação, tentando transformar a terceira via na segunda via. Ou seja, pressionando por um impeachment de Jair Bolsonaro, né, para que despolarize, né, as eleições de 22 e possa apresentar um candidato que possivelmente poderia vencer, né, o ex-presidente Lula nas urnas. Essa é a posição da direita liberal. Por parte da esquerda organizada, é necessário manter as mobilizações. Nós percebemos que o número de participantes nas manifestações convocadas pela esquerda diminuiu nos últimos meses. Não é mais aquelas manifestações, né, com ampla participação popular como foram no primeiro semestre. Mas essas mobilizações, mesmo diminuídas, elas precisam continuar, porque a conjuntura está muito latente, muito aquecida e pode ocorrer acontecimentos repentinos a qualquer momento. Né, acontecimentos que podem explodir na conjuntura. O imponderável está rondando a conjuntura brasileira nesse momento. Então, é importante manter os atos, mesmo que pequenos, porque um novo fato que pode ocorrer, pode irromper na conjuntura, pode lotar as ruas muito rapidamente. Então, é importante que a esquerda permaneça mobilizada, continue com a direção dos seus atos, não componha atos com a direita golpista que sejam convocados pela direita liberal, pela direita tradicional, né, que faça os seus atos, né, como tem sido até o momento. E é importante batermos bastante, na tecla do Bolsonaro, que foi algo que pegou com a população, ridicularizar as ações do presidente e dos seus seguidores, no momento onde o povo brasileiro precisa de emprego, precisa de comida, né, precisa de vacina para se livrar do coronavírus, e Bolsonaro está falando com caminhoneiro, com cantor sertanejo, né, a ridicularização do presidente, né, e dos seus seguidores, que inclusive não é difícil de fazer, né, é algo que pegou muito na população. A população sente que ela tem necessidades muito diretas, muito específicas, e que o presidente e seus seguidores estão falando um outro idioma completamente contrário. Criticar o Bolsonaro virou algo comum já na sociedade brasileira em todos os lugares, né? Da fila da padaria, né, ao bar da esquina, tudo que acontece já é culpa do Bolsonaro. Então nós precisamos fazer um grande trabalho de agitação e propaganda, utilizando principalmente as redes sociais, o WhatsApp, com essa questão do bolso caro, o preço dos produtos, de ridicularizando o presidente e os seus seguidores. Essa é a chave interpretativa que cria uma ideia-força por parte da esquerda junto ao povo e garante que ela possa usar o terreno das ruas como uma forma de pressão e de condicionar outros atores, né, contra o bolsonarismo e qualquer tentativa de fechamento do regime. Camarada, o papo tá bom, mas a gente está chegando ao fim de mais um Vozes Populares. Agora você pode ir finalizando aí com mais algumas palavras para a gente. Tiago, por fim, é importante a gente entender que os dados estão rolando. Bolsonaro prometeu um fechamento do regime, prometeu um golpe dentro do golpe para seus apoiadores e não conseguiu entregar no dia 7 de setembro. Ele sai menor do dia 7. Isso não quer dizer que ele está derrotado. Isso não quer dizer que o jogo acabou.
Nós precisamos continuar agora na ofensiva, precisamos dialogar com a população, fazer o trabalho de agitação e propaganda, já marcar uma nova mobilização e tentar fazer com que ela seja de massas, né? Com a questão da carestia, com a questão dos preços, com a questão do custo de vida, aquilo que bate no bolso da população. E aí sim juntar a palavra de ordem do Fora Bolsonaro, da defesa da democracia. É possível, né, a esquerda avançar nesse cenário. Nem a esquerda, nem a direita liberal sozinhas têm nesse momento poder para impeachment o Bolsonaro, né? Mas a esquerda tendo, né, a ação nas ruas, tendo a iniciativa nas ruas, é possível sim nós condicionarmos outros atores, pressionarmos outros atores, né, desde a grande imprensa, que é a porta-voz dos liberais, até mesmo pressionar os que estão imóveis, como o Arthur Lira, né, sentado em cima de mais de 100 pedidos de impeachment, ou, né, imobilizar aqueles que nós queremos que não se mexam, como, por exemplo, o caso dos militares, das polícias, que não aderiram até agora à aventura bolsonarista porque não veem condições materiais para o golpe e que continuem assim. É justamente a nossa mobilização constante e o afastamento do Bolsonaro de qualquer tipo de vitória concreta é que faz com que esses atores permaneçam imóveis. Então, é possível sim nós vencermos, ainda é possível nós conseguirmos o impeachment do Bolsonaro, né, nesse ano e ele sequer participar das eleições do ano que vem. Então, é necessário continuar nas ruas, é necessário continuar o processo de agitação e propaganda e é necessário continuarmos com as nossas próprias iniciativas. A direita liberal pode fazer os atos delas e também se colocar na oposição ao bolsonarismo, mas é muito importante que nós, da esquerda organizada, mantermos a nossa autonomia em relação a eles e a direção das nossas manifestações. Diálogo com todos, né, que estão contra o Bolsonaro, sim, mas, né, com a direção dos nossos atos e das nossas posições em relação à conjuntura. É isso, Thiago. Agradeço aqui mais uma vez a participação no Vozes Populares e principalmente a todos que nos ouviram. Um abraço e até a próxima. Valeu, Roberto. Nós que agradecemos. Bem, agradecemos também a você que nos escutou até aqui e pedimos que vocês compartilhem esse podcast e nos siga no Instagram, Facebook e Twitter. Mátria livre, venceremos.